Nesse vídeo eu quero te ensinar como preparar um sermão em apenas 10 minutos. Sobre qualquer história, qualquer texto, qualquer verso que você quiser. Desde que o verso ele tenha conexão. Tá? Não dá para pegar qualquer verso desconexo e vou criar um sermão. Não. Se aquele verso ele em si já tem um contexto ou aborda diretamente a um contexto, perfeito. Serve para que você crie um sermão em apenas 10 minutos. Óbvio que o ideal é que você pegue um contexto ou uma história ou a vida de um personagem, algo que já tem um contexto em si e consiga trabalhar, tá bom? Mas a essência é a mesma para qualquer texto, história, verso ou personagem. Esse método eu desenvolvi quando eu estava começando, porque eu tinha muita dificuldade. Hoje não, hoje eu consigo falar para qualquer público. Ai, deixa eu mudar aqui essa cadeira incomodando. Hoje eu consigo falar para qualquer público, consigo falar para câmeras, consigo falar em transmissões ao vivo, vídeo gravado, seja lá o que for. Por exemplo, eu preguei outro dia em uma igreja com 35 membros. 35. No sábado seguinte, eu já estava pregando em uma igreja com 200 membros. Aí no domingo à noite eu já estava pregando em outra igreja com 400 membros. Então, qualquer público. Por quê? Porque a gente vai melhorando. Deus vai fazendo com que o dom seja desenvolvido de acordo com o teu interesse e de acordo com o seu trabalho, a energia que você coloca. Entendeu? Até porque é o Espírito Santo quem dá o dom e quem aperfeiçoa o dom. Então vamos lá. Primeira dica que eu te dou. Use o sermão lista. O que é o sermão? O que eu chamo de sermão lista? É um sermão onde você enumera itens, atitudes, chaves, colunas que corroboram com aquilo que você está trazendo para o sermão daquela manhã. Por exemplo, 3 dicas de como se tornar um cristão poderoso ou valoroso. Dá para fazer um sermão em cima disso aqui? Dá. Perfeito. Outro exemplo, sábado agora. Estou gravando esse vídeo hoje, numa quinta-feira. Então, sábado passado eu preguei numa igreja aqui e eu falei sobre as 5 atitudes que fizeram com que José tivesse sucesso na vida. Qual foi o sucesso de José? Ele foi retirado lá do calabouço, retirado de uma prisão e foi colocado como governador do Egito, o segundo no Egito, abaixo apenas do faraó. Esse foi o sucesso dele. Como que José chegou lá? Houve um processo que foi extremamente doloroso. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, se tornou escravo, depois foi acusado injustamente e de lá foi para a cadeia. E aí da cadeia ele foi levado ao posto de governador. Como que eu fiz esse sermão? Eu li alguns versos falando sobre a trajetória de José, um verso ainda lá na casa do pai, li um verso ele sendo vendido pelos irmãos, um verso ele na casa de Potifar e um verso já o governador olhando para ele dizendo, o faraó olhando para ele dizendo: porventura poderíamos achar um homem semelhante a esse aqui, em quem há o Espírito do Deus vivo? Pronto, li esses versos, fiz um resumo breve de 3 minutos ali mais ou menos, contando o que aconteceu com José, contando como era o relacionamento dele lá com o pai, depois como o pai o tratava, o relacionamento com os irmãos, que os irmãos o odiavam, não aguentavam mais ouvir nem a voz dele. Ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, cresceu na casa de Potifar, foi acusado injustamente, mandado para a cadeia, e aí da cadeia ele foi elevado ao posto de governador. Contei rapidinho, só para fazer um resumo ali para os irmãos se conectarem, e aí falei: irmãos, que sucesso poderoso José teve. Olha que transformação, que mudança de vida. Quantos de nós gostaríamos de ter o mesmo sucesso, gostaríamos que Deus olhasse para nós
estendesse a mão poderosa, fazendo um milagre, uma transformação de 360 na nossa vida e nos arrancássemos de uma vida medíocre que a gente vive, uma vida de escassez que muitas vezes a gente vive, e nos elevasse ao mais alto posto. Quantos de nós gostaríamos que isso acontecesse? E aí depois eu falei, agora, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço que José pagou? A passar pelo processo doloroso que José passou e manter a fé, manter a perseverança, manter o pensamento em Deus, a comunhão ininterrupta com Deus, confiando plenamente de que Deus, apesar dos pesares, está no controle. Quantos de nós? Foi uma pergunta que eu fiz após fazer o resumo. Aí eu falei, irmãos, eu vou mostrar aqui 5 atitudes que fizeram com que as bênçãos de Deus, essas bênçãos da transformação, da mudança de vida, recaíssem sobre a vida de José. E aí eu dei as 5 atitudes. Inclusive, se você tiver interesse nesse esboço de sermão que eu preguei agora sábado, falando sobre as 5 atitudes de José, eu te convido a participar do meu grupo. É um grupo de oração, um grupo onde eu estou sempre postando sobre sermões. Inclusive, eu libero alguns esboços de sermão lá nesse grupo. E para você ter acesso a esse grupo ele é um presente que eu dou para quem adquire o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Tá? Caso você tenha interesse em adquirir esse e-book, eu vou deixar o link para você efetuar sua compra aqui no primeiro comentário. Aliás, na descrição desse vídeo, tá? É só correr lá. Você adquire o e-book eu não me lembro qual o valor, não sei se é R$19,90. É mais ou menos isso. É baratinho. É mais barato do que um hambúrguer que você come, enche o seu bucho, incha tudo e prejudica você. Mas é gostoso danado, não te condeno não. Mas o livro é muito mais importante, tá? O e-book. 5 Pilares de um Sermão Poderoso, vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Então, caso você queira esse esboço e outros, eu te dou de presente o acesso ao meu grupo de oração e de construção de sermão. E aí você adquire o e-book e eu te dou acesso ao grupo. E aí você vai ter esse esboço lá, tá bom? Então, voltando aqui, preguei sobre essas 5 atitudes, né? E aí comecei a passar a lista. Irmãos, primeira atitude. Aí aqui você já tem lá no esboço a lista, e aí é só você ir lendo item por item, atitude por atitude. Primeira atitude. Por quê? O resumo foi a introdução. O resumo da vida de José. Nós lemos alguns versos, inclusive eu te passo quais foram os versos que eu li no esboço. Nós lemos alguns versos, eu fiz o resumo da história de José, e em seguida eu passei quais foram as atitudes. Primeira atitude, aí você lê atitudes, caso você não tenha memorizado, você olha ali no esboço, primeira atitude, fez isso, isso e isso. E aí agora você precisa comentar sobre isso que ele fez. Vou dar um exemplo de uma das atitudes, tá? A primeira atitude, deixa eu ver se eu lembro. É porque eu tenho muito esboço na cabeça. Eu tenho mais de 100 esboços prontos na cabeça. Primeira atitude, eu sei que a segunda ele foi fiel. Primeira atitude de José, ele sonhou. Pronto, ele sonhou. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenvolver um raciocínio em cima disso. Ele sonhou. O que ele sonhou? Ele sonhou com os feixes de trigo, o trigo dele ficando em pé, os outros se curvando, e ele sonhou com o sol, a lua, as estrelas ao redor dele. O que eram esses sonhos? Esses sonhos era Deus dizendo para ele o que iria acontecer no futuro, ou Deus dizendo o que iria realizar na vida dele se ele fosse fiel. Ele sabia o que significava? Não. Mas a fidelidade dele permitiu que Deus cumprisse os propósitos dele na vida do José. Então, a gente precisa sonhar. Sonhos são fundamentais para a nossa vida. São os sonhos que nos movem, nos motivam, nos fazem sair da zona de conforto, trabalhar duro, correr atrás para poder realizar esses sonhos. Já diz o ditado que o homem que não sonha não merece viver.
Ele já está morto. Ele morre no dia que para de sonhar. E muitas pessoas tiram a própria vida quando perde o sentido da vida. Não tem capacidade de sonhar. Sonhe. O que a gente fala para a igreja, sonhe. E não sonhe baixo, não, sonhe alto. Quanto mais alto você sonhar, mais você vai trabalhar em função disso. Sonhe. Nós precisamos sonhar e trabalhar em função da realização desse sonho. Agora, sonhe os teus sonhos, mas cuidado. Por quê? Os teus sonhos precisam estar sob a vontade de Deus. Entregue os teus sonhos a Deus para que Deus dê ou não a confirmação. É Deus quem vai dizer se os seus sonhos serão realizados ou não. Porque mais importante que os nossos sonhos e que sonhar e realizar nossos sonhos é permitir que Deus realize o sonho dele em nossa vida. Coloque os seus sonhos sob os cuidados de Deus, aos pés do Senhor, e pergunte: Deus, o Senhor quer que eu realize ou o Senhor tem sonhos diferentes para mim? Porque talvez o seu sonho é ir, e o sonho de Deus é que você fique. Talvez o seu sonho é ficar. Aqui tá bom, tá gostoso, mas Deus quer que você vá, assim como o sonho dele era que Abraão saísse da terra da parentela e fosse para um lugar onde ele ia mostrar. O sonho de Moisés era entrar na terra prometida como povo. Mas o sonho de Deus, e envelhecer e morrer na terra. Mas o sonho de Deus era que ele fosse levado ao céu, onde lá ele pudesse contemplar o povo entrar na terra com um corpo agora incorruptível, perfeito. Os sonhos de Deus serão sempre melhores que os nossos. A gente precisa sonhar sim, correr para realizar nossos sonhos sim. Mas a gente precisa ter uma comunhão com Deus e dizer: Senhor, eu quero que os teus sonhos sejam realizados em minha vida. Tá? Então esse foi a primeira atitude de José. José sonhou. E eu citei e fiz esse comentário. Segunda atitude, José foi fiel. Ainda que vendo que seus sonhos não seriam realizados, ainda vendo o seu mundo desmoronar, José foi fiel. José foi fiel ao seu pai quando seus irmãos desobedeciam, quando seus irmãos eram negligentes, eram irresponsáveis, desonestos. José decidiu ser fiel ao pai, ser honesto, ser correto com as coisas. José foi fiel ao seu pai, José foi fiel a Potifar, José foi fiel ao rei, José foi fiel aos seus princípios, os valores, aquilo que ele tinha aprendido do seu pai, foi fiel principalmente a Deus. E aí eu citei as outras três, fiz a conclusão e finalizei. Um outro exemplo para a gente finalizar esse vídeo aqui. A história de Davi. Dá para fazer o sermão lista com a história de Davi? Dá. Você pode usar 3, 5 ou 7. Para mim são os melhores. 3, 5 ou 7. Aí, 3 razões. Aí pode ser razões positivas ou negativas. Atitudes positivas ou negativas. Por exemplo, 3 atitudes de Adão. Aliás, 3 atitudes que fizeram com que Adão e Eva pecassem. Quais foram as 3? Vamos pensar? Primeiro, Eva se afastou de Adão. Deus disse para não afastar, ficarem juntos. Segundo, Eva foi dialogar com a serpente. E terceiro, Adão preferiu cair do que perder Eva. Preferiu pecar do que perder Eva. 3 atitudes. Então, se você usar o sermão lista, né, você lê o verso, faz a introdução, lê o verso e fala: irmãos, o verso aqui fala sobre isso e isso, isso. Eu vou dar aqui 3 razões de por que nós precisamos orar para vencermos as tentações. E aí você cita 3 razões de por que a oração é importante. E faz uma conclusão e finaliza. Então, se você tem dificuldade de pregar, está iniciando, use o sermão lista. Use essas listas, 3 razões disso, 3 ideias disso, 3 chaves para o sucesso, 3 chaves para perdoar. Eu tenho absoluta certeza que vai ficar muito fácil para você iniciar como um pregador, como uma pregadora, tá bom? Lembrando que eu vou deixar o link do e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, caso você queira adquirir. Nesse e-book eu mostro quais são os pilares que tornam um sermão poderoso, cito cada pilar e mostro como você utilizar no seu sermão e como criar um sermão, tá bom? Desde o quebra-gelo, introdução, até a conclusão e apelo e oração final. Ensino tudo nesse e-book, tá bom? Baratinho, acho que é menos de R$20, não me lembro bem,
Mas tá aí, na casa dos vídeos, R$19, R$20. E aí de brinde eu te dou o acesso ao grupo de oração, tá bom? Onde eu posto constantemente sermões e esboços de sermão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e faça de você um instrumento valoroso para a honra e glória do nome dele, tá bom? Link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Deus te abençoe. E aproveita, caso você ainda não seja inscrito, curta esse vídeo, envie para alguém que você gosta, comente alguma coisa, o que você achou do vídeo, comenta aí, eu vou reagir ao teu comentário, ou simplesmente comente teu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Deus te abençoe e se inscreva no canal.